Olá pessoal, vamos dar seguimento à nossa série de videoaulas a respeito do artigo científico. Nesta segunda videoaula, nós vamos refletir sobre a escolha do tema da pesquisa, aprender a elaborar a questão de pesquisa e os objetivos gerais e específicos e aprender como justificar a importância da pesquisa. Então, nós vamos discutir ao longo desta videoaula esses três objetivos e tentar ajudar vocês a melhorar o que vocês já vêm fazendo sobre esses aspectos e aperfeiçoar o artigo que vocês estão produzindo. Vem essa pergunta quando a gente vai escrever qualquer texto. Por onde começar? Às vezes a gente só precisa do start inicial para começar a produzir a nossa escrita, que nós sabemos que nem sempre é tão fácil assim. Mas a gente precisa de um norte. Por onde começar? Então aqui eu trago algumas dicas para vocês pensarem. Eu sei que talvez alguns de vocês já tenham em mente o tema que deseja trabalhar, mas se ainda não tem, esse é o pontapé inicial. Eu preciso iniciar pela escolha do tema. E aí eu vou dizer para vocês, escolham um tema com o qual vocês têm afinidade, um tema que chamou a atenção de vocês durante o período de realização das disciplinas. Teve uma disciplina que eu gostei muito e ela vai servir como base para a produção do meu artigo científico, porque eu me identifiquei com esse tema. Determinado professor foi importante para mim sobre este assunto, me chamou a atenção e eu vou tratar sobre ele. Eu já tenho alguma coisa escrita de uma outra disciplina que eu cursei a respeito desse tema. Esses são elementos que podem ser levados em consideração. Dessa forma, você vai estar considerando as suas experiências acadêmicas, as leituras que você já tem em torno deste tema. E você também deve pensar em um tema que tenha relevância para a sua área de atuação. É importante que você pense na contribuição que o seu trabalho pode dar, por exemplo, para a área de língua portuguesa, do ensino fundamental 2 até o ensino médio. Certo? Você pode tratar de algum tema voltado para a área da literatura, do ensino de leitura, do ensino de escrita, produção textual, o trabalho com gêneros discursivos, ainda o trabalho com a oralidade também. Então você pode buscar, dentre esse seu repertório de leituras que possui, um tema que seja relevante, que tenha um questionamento interessante a ser feito, algo que ainda precisa ser refletido, um problema que ainda precisa ser discutido e propor a confecção do seu tema para o artigo científico. Reflita se o tema também ele é suficiente para uma pesquisa científica ou se ele não está muito abrangente. Por exemplo, às vezes os alunos de letras querem estudar as contribuições dos gêneros discursivos para o ensino de língua portuguesa. É uma pesquisa possível? É uma pesquisa possível, mas é uma pesquisa muito abrangente. Então a gente começa afunilando, por exemplo, pensando uma contribuição dos gêneros. Então por que eu não escolho um gênero específico para trabalhar? Por exemplo, posso escolher o gênero poema para pensar sobre o ensino de língua portuguesa a partir do gênero poema. Certo? Não tem problema. Mas eu vou especificar ainda mais o ensino do gênero poema, por exemplo, no ensino fundamental 2 ou para o ensino médio, porque cada vez mais você precisa afunilar a sua temática para que ela não fique muito abrangente. Lembre-se que você está produzindo apenas um artigo científico que tem uma quantidade determinada de páginas, algo em torno de 15 páginas. Então você não vai conseguir nessa quantidade de páginas, escrever muita coisa. Então você precisa delimitar o seu tema. E em seguida, após a escolha desse tema, de saber que ele é um tema relevante, você deve escolher o título do trabalho. No título do trabalho é importante que contenha as palavras-chave daquilo que você deseja pesquisar. Se você vai trabalhar com gênero discursivo, é importante que gênero discursivo apareça no seu título. Se você vai trabalhar com ensino fundamental, que apareça a turma do ensino fundamental. Então, pense num título que seja chamativo, que resuma a sua ideia, mas principalmente que contenha os elementos-chave da pesquisa que você vai realizar.
Agora vamos tratar da confecção do problema de pesquisa. Tá? O problema de pesquisa é uma questão sobre um determinado assunto que ainda não foi resolvida e que é objeto de discussão. É muito importante isso, porque por vezes a gente deseja trabalhar algo que a gente já sabe a resposta ou que já está muito claro que aquilo ali é verdade, ou não. Então, se eu já sei de toda a resposta, se aquela questão já foi discutida e alguém já respondeu de forma suficiente, não cabe novamente eu olhar para esse mesmo problema de pesquisa, a menos que eu tenha sobre esse resultado um outro olhar e algo a contribuir. Mas daí eu não vou formular o mesmo problema, eu vou formular o meu problema de pesquisa a partir dos resultados que aquela outra pesquisa apontou, certo? Deve ser escrita em forma de pergunta. Sempre tenham em mente, o problema de pesquisa é uma pergunta de pesquisa, certo? Então, ela sempre vai estar feita com uma interrogação. Então, por exemplo, eu tenho aí um problema de pesquisa, né? Como ou de que forma o livro didático de língua portuguesa aborda a imagem das mulheres, levando em consideração as relações de gênero masculino e feminino na história da sociedade. Então, veja, esse é um problema de pesquisa que está tratando do livro didático e da representação da mulher que este livro didático traz. E está formulado em forma de pergunta. Notem que esse problema ele está claro, eu consigo entender qual é a temática que será tratada, eu consigo saber onde é que eu vou avaliar isso e já nesse problema de pesquisa eu consigo ver um pouco da relevância que esse tema terá uma vez que ele trata do livro didático de língua portuguesa. Então se trata de uma análise de livro didático levando em consideração especificamente o tratamento da mulher nesta obra. Então, outros pontos que devem ser levados em consideração na elaboração do problema de pesquisa. O problema deve ser formulado como pergunta, a gente já colocou isso. O problema deve ser claro e preciso. Procure não fazer um problema muito longo, certo? Escolha as palavras de forma a elucidar aquilo que você deseja pesquisar, sem precisar se alongar muito. Maiores detalhes sobre a questão podem ser dados na introdução. O problema deve ser empírico, ou seja, não deve ser algo que recaia sobre certa subjetividade. Por exemplo, eu vou avaliar se o professor de língua portuguesa da escola tal dá aula bem. Não tem como você medir exatamente, especificamente o trabalho daquele professor se é bom ou ruim. Você pode eleger talvez um tema, uma perspectiva, ou pensar na formação do professor para saber se os resultados que ele obtém são positivos ou negativos. Então, às vezes, até a pesquisa é passível de ser feita, mas a forma como eu formulo a pergunta de pesquisa deixa o meu trabalho muito subjetivo. Então, é preciso que vocês pesquisem uma maneira de deixar o seu problema empírico. O problema deve ser suscetível de solução, ele deve ser possível de ser analisado por um método, né? Por um método científico. Então, tem questões muito abrangentes que não dá para ser avaliada, por exemplo, por nenhum método. Digamos assim, você quer fazer uma pesquisa sobre a diferença da aprendizagem de homens para mulheres. A mulher aprende mais rápido a língua portuguesa do que um homem. É muito complicado você fazer uma análise desse tipo, né? A não ser que você fosse tomar como objeto uma quantidade X de mulheres e outras de homens, aplicar a mesma metodologia, o que daria muito trabalho. Então, para o artigo, a gente precisa pensar numa solução que seja mais prática, numa metodologia que seja mais específica para a produção deste artigo. E o problema deve ser delimitado a uma dimensão viável, ou seja, você deve, como eu já falei, afunilar a sua pesquisa, ou seja, reduzir o seu problema ao mínimo, porque você está tratando de um artigo científico e não de uma tese de doutorado. Numa tese de doutorado você tem aí 200, 250 páginas para desenvolver uma pesquisa. No artigo científico você tem 15. Então faça um problema de pesquisa que seja pequeno, que vai requerer de você uma pequena discussão a respeito daquele assunto e, portanto, um problema mais simples de ser pesquisado e de ser resolvido.
Vamos agora pensar em como elaborar os objetivos de pesquisa, começando pelo objetivo geral. Tá? O objetivo geral ele deve expressar a finalidade intelectual da pesquisa e responde à seguinte questão: para que pesquisar? Por que eu estou pesquisando esse tema? Tá? E deve ter coerência direta com o problema de pesquisa e ser apresentado em uma frase que inicie com o verbo no infinitivo. Todo objetivo ele tem que iniciar com o verbo no infinitivo, ok? E está dialogando com o problema de pesquisa. É uma técnica muito simples. Você pega a pergunta, né, que é o problema de pesquisa, e transforma aquele problema em um objetivo iniciando com o verbo no infinitivo. Por exemplo, veja o objetivo que eu formulei a partir do problema anteriormente lido. Analisar os mecanismos da memória que constituem a imagem feminina no livro didático de língua portuguesa. Analisar é um verbo que indica uma prática de pesquisa que está no infinitivo e que dialoga diretamente com o problema de pesquisa que eu coloquei anteriormente. Então precisa ser dessa forma. Eu pego o problema de pesquisa, transformo ele num objetivo de forma bem direta. Já os objetivos específicos, eles apresentam os detalhes e os desdobramentos do objetivo geral. Sempre serão mais de um objetivo. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte: por se tratar unicamente de um artigo científico, nós iremos trabalhar na disciplina com no máximo 2 objetivos, porque nós não vamos ter condições de trabalhar muitos outros objetivos, porque isso demandaria uma escrita maior e nós estamos lidando com um artigo de em torno de 15 laudas. Então, nós vamos nos deter no máximo a 2 objetivos específicos. Para essa pesquisa, para esse momento, já são suficientes esses 2 objetivos. Todos iniciando com o verbo no infinitivo e que apresentem tarefas parciais de pesquisa em prol da execução do objetivo geral. Você deve pensar que os objetivos específicos é a escada que vai levar você à solução do objetivo geral. Então, nos meus objetivos específicos, eu não vou colocar, por exemplo, as contribuições que eu quero dar, como geralmente as pessoas fazem, com aquela pesquisa, mas o passo a passo que eu vou precisar realizar para responder ao meu objetivo geral, ok? Então, você deve priorizar verbos ativos que indiquem uma ação, em vez de verbos passivos, em vez de verbos mais subjetivos. Por exemplo, ainda considerando o problema de pesquisa que eu venho utilizando como exemplo, eu traço os seguintes objetivos específicos: descrever os variados gêneros discursivos presentes no livro didático de língua portuguesa, os quais abordem o perfil feminino na sociedade, investigar como são tratadas as relações de gênero masculino e feminino no livro didático de língua portuguesa e averiguar se o livro didático de língua portuguesa contribui para a formação de uma sociedade machista por meio da apresentação da imagem feminina em sua composição. Aqui eu trago 3 objetivos só para poder exemplificar mais a construção de um objetivo. Veja que todos eles indicam verbos no infinitivo, descrever, investigar e averiguar, e que esses objetivos específicos dialogam com o objetivo geral, são um passo a passo para responder ao objetivo geral, que respondem também diretamente ao meu problema de pesquisa. Isso é o básico para a construção dessa parte do artigo. Passemos agora a refletir a respeito da construção da justificativa da pesquisa. Na justificativa, que aparece na introdução do artigo, deve conter os seguintes pontos. Primeiro, os fatores que determinaram a escolha do tema, sua relação com a experiência profissional ou acadêmica do autor, né, assim como sua vinculação à área temática e a uma das linhas de pesquisa do curso ou de graduação ou de pós-graduação. Veja, anteriormente eu disse que você deveria escolher um tema com o qual você se identificasse. Na parte da introdução, onde couber a justificativa, você vai exatamente começar descrevendo os fatores que levaram você a escolher esse tema. Podem ser fatores pessoais, no sentido da sua experiência pessoal acadêmica, mas evitem algo como simplesmente porque eu gosto, ou simplesmente porque eu acho interessante. Justifique por que é que você gosta, justifique por que é que você acha interessante, pensando de maneira acadêmica, ok? Se foi alguma disciplina que contribuiu para essa escolha, você pode dizer qual foi a disciplina e em qual contexto ela se deu. Também precisa conter argumentos relativos à importância da pesquisa do ponto de vista teórico, metodológico ou empírico.
Pense qual é a relevância desta pesquisa, qual é a contribuição que eu venho trazendo para a reflexão teórica em torno desse tema, qual é a contribuição empírica, ou seja, mais prática, que eu posso trazer a partir da minha pesquisa. E também, outro ponto que precisa conter é a referência à sua possível contribuição para o conhecimento de alguma questão teórica ou prática ainda não solucionada. Então, se o seu objeto de pesquisa, se a questão que você faz é uma questão ainda não resolvida ou que ainda suscita bastante dúvidas, ou você está discordando da visão de alguém que quer apresentar uma outra solução, isso vai servir como um argumento muito forte para a construção da sua justificativa, ok? Então, nesta aula, nós pensamos a respeito de como construir o problema de pesquisa, como construir os objetivos de pesquisa e como construir também a justificativa do meu trabalho, que no caso é o artigo científico. Para a próxima aula, nós vamos pensar como escrever o aporte teórico ou a revisão da literatura do meu artigo. Então não deixem de assistir a próxima aula para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a confecção do nosso TCC. Obrigado.